Agora, a outra linha de investigação, que é central, né, talvez até a principal delas, é no campo das teorias da educação. E aí a questão central era como a gente pode chegar a construir uma teoria efetivamente crítica da educação. Porque houve todo um movimento, né, de crítica à educação dominante, né, por conta de uma crítica à sociedade vigente, à sociedade capitalista, à sociedade burguesa, né. Mas o problema que eu enfrentava era que a educação burguesa também foi se transformando, né, e também se contrapôs à educação chamada de tradicional, criando uma educação nova que se propunha como revolucionária, como respondendo a todas as necessidades. Aí veio um conjunto de críticas mostrando que essas teorias, né, elas continuavam no campo burguês e, portanto, elas não asseguravam uma fundamentação que propiciasse efetivas transformações no campo social, que articulasse a educação com a transformação social, né? E essas teorias se fixavam muito no papel reprodutor da educação, né? A educação tanto a educação tradicional como a nova, né? A nova se proclamava inovadora, mas de fato ela não fazia outra coisa senão reproduzir as próprias condições dominantes, né? Então surgiram um conjunto de teorias que faziam a crítica da situação dominante, né? Bem, então essas são as teorias que, na verdade, eu classifiquei como não críticas, né? Porque elas partem sempre da ideia de que a educação tem um poder sobre a sociedade, né? Então elas são não críticas porque não reconhecem os limites da educação, a sua determinação da sociedade e tal, né? Tanto a tradicional como a nova, como a tecnicista. E as teorias críticas são justamente aquelas que mostram os limites dessas teorias, que mostram como elas incidem em ilusões, em limitações e tal. Só que essas teorias críticas, né, elas acabavam por reduzir a função da escola à mera reprodução da forma social vigente, a mera reprodução das condições dominantes, né? Então aí surgiram teorias com base na concepção estruturalista, né, de filosofia, que formularam essas teorias. Então a principal delas era de Pierre Bourdieu, a reprodução, que é uma teoria do sistema de ensino enquanto violência simbólica. Essa teoria, embora ela faça algumas referências a Marx, né, ela, na verdade, não é propriamente marxista, ela é mais weberiana do que marxista. Seu campo teórico de localização é a sociologia, né? Sociologia da educação. Mas pensada aí é uma teoria geral da sociedade, né? Então é nesse sentido que ela cumpre uma função que é equivalente à da filosofia nas outras teorias. Surgiu também aí a teoria dos aparelhos ideológicos de Estado, da escola como aparelho ideológico de Estado, do Althusser, que era um autor marxista, mas que fazia uma leitura estruturalista do marxismo. E, nesse sentido, também encarava a educação mais pelo aspecto de seu papel de reprodução das relações vigentes, né? E uma outra teoria, que é a teoria da escola dualista, né, de Baudelot-Stablet, que foi exposta no livro A Escola Capitalista na França, e esta teoria explicitamente se fundamentava no marxismo e explicitamente, né, articulava a educação com a luta de classes e buscando se guiar pela categoria de contradição. Mas
as contradições que vigiam na sociedade, quando ia para o campo da educação, elas desapareciam, porque a educação ficava de um lado só, como instrumento a serviço da dominação. Não teve nenhum papel na libertação da classe trabalhadora. Mas eu não conseguia ver uma teoria articulada que desse conta da questão. Então, o meu problema era caminhar na direção da formulação dessa teoria, né? E foi isto que eu formulei em 1982, né? Então, eu enunciei uma primeira tese de caráter filosófico, né, do caráter revolucionário da pedagogia tradicional e do caráter reacionário da pedagogia nova, né? Uma tese de caráter pedagógico-metodológico, né, do caráter científico do método tradicional e do caráter pseudocientífico dos métodos novos, né? Bom, a terceira tese era especificamente política, de como, quando mais se falou em democracia, né, nas escolas, menos ela foi democrática. E quando menos se falou em democracia, mais ela foi democrática. Para dizer que na escola tradicional não se falava em democracia, mas a escola funcionava como instrumento de acesso à democracia. Enquanto que na escola nova se fala a todo momento em democracia, né, mas a democracia acaba não acontecendo, tá? Aí eu demonstrei isso historicamente, né? Como é que, com o surgimento da sociedade capitalista, da burguesia e tal, a escola tradicional, né, foi construída como instrumento de redimir a humanidade, né, da opressão e permitir que os súditos se convertessem em cidadãos. Quer dizer, esse é o grande projeto da educação burguesa quando ela era revolucionária. Quando ela se tornou conservadora, aí ela abandonou essa busca da igualdade essencial entre os homens, né, e começou a admitir as diferenças, né, e vem a escola nova. Não, os interesses das crianças, as crianças são diferentes entre si, tem que ser respeitadas as diferenças, né. Na verdade, ela está justificando a desigualdade, né. Então é reacionária. Bom, demonstro isso historicamente, as três teses, né, para concluir que uma posição efetivamente revolucionária não está nem no campo tradicional e nem no campo da pedagogia nova, mas numa teoria que supere a ambas, incorporando seus avanços e superando os seus limites, né. Então essa era a teoria que precisava construir. Aí eu publiquei um artigo chamado Escola e Democracia para além da teoria da curvatura da vara. Aquele primeiro foi publicado com o título Escola e Democracia, a teoria da curvatura da vara. Eu publiquei outro para além, e nesse aí é que eu construo os elementos de uma teoria crítica não reprodutivista. E isto foi publicado em 1983 no livro Escola e Democracia, cujo primeiro capítulo são as teorias da educação e o problema da marginalidade, que foi um artigo que eu tinha escrito para a revista Caderno de Pesquisa, publicado em 82. Ali eu analiso as teorias não críticas, as teorias crítico-reprodutivistas e a necessidade de uma teoria que fosse além desses limites, né? O segundo capítulo é Escola e Democracia, ou a teoria da curvatura da vara, em que eu abro aquela polêmica com a escola nova. E o terceiro, Escola e Democracia, para além da teoria da curvatura da vara, onde eu delineio a nova teoria, né? Isso compõe o livro Escola e Democracia, que agora está na 42ª edição, né?